Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu quero trazer para vocês as reviravoltas que o Goiás conseguiu fazer dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro e também o peso delas na classificação, na colocação do time esmeraldino até agora dentro desta competição. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma satisfação contar com a sua audiência. Deixe aquele like, a maneira de prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui conosco. E claro, se você ainda não for inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte dessa comunidade totalmente dedicada ao futebol goiano. Este vídeo tem oferecimento do Sítio Silviana. Se você aprecia produtos da roça, não deixe de salvar o telefone do Sítio Silviana, o WhatsApp 999943821. É do produtor direto para sua casa. Frangos, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, farinha, polvilho, mandioca e muito mais. 999943821. Entregas em Goiânia e também em Aparecida de Goiânia. Vamos lá, né? Vamos trazer para vocês aqui o tema desse nosso vídeo, que são as viradas do Goiás dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos primeiro conferir quais foram elas. O Goiás começou perdendo o jogo para o Operário lá em Ponta Grossa, virou para 2-1. Já na reta final do segundo tempo, né, o Goiás conseguiu virar para o placar de 2-1. Diante do Avaí na Serrinha, o Goiás também saiu perdendo logo no início, empatou ainda no primeiro tempo, virou no segundo. Diante do Atlético, o Goiás também começou perdendo logo no início do jogo, porém virou ainda no primeiro tempo, naquela ocasião. E dessa vez contra a Chapecoense, o Goiás também tomou um gol no início do jogo e virou já na reta final. Depois dos 40 minutos, o Goiás conseguiu buscar a virada. Então, foram 4 jogos em que o Goiás saiu perdendo por 1-0 e conseguiu virar e vencer pelo placar de 2-1. Um jogo em Goiânia contra o Avaí e 3 jogos contra o Atlético, também foi em Goiânia, né, mas não foi com o mando do Goiás. Então, um jogo com o mando do Goiás, 3 jogos em que o Goiás era visitante, diante do Operário, do Atlético e da Chapecoense. Então 12 pontos conquistados pelo Goiás em viradas nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Qual que é o impacto disso na classificação alviverde? Goiás, 14ª rodada, líder do Campeonato Brasileiro da Série B com 29 pontos. Sem estes 12 pontos, o Goiás seria neste momento o 14º colocado, ou seja, estaria próximo à zona do rebaixamento com 17 pontos conquistados, né? O Goiás seria o 14º colocado com 17 pontos conquistados, 3 a mais do que a primeira equipe que abre a zona do rebaixamento, que é justamente o Amazonas. Então, para você ver a importância desses pontos para o Goiás, né? São 4 pontos, 4 viradas, 12 pontos que tirariam o Goiás ali da 14ª colocação, colocando em primeiro. Então, se a gente for observar, este é o grande diferencial da campanha do Goiás até agora na Série B. O Goiás tem uma campanha melhor do que a dos principais concorrentes e de todos os concorrentes, porque o Goiás tem esse alto índice de viradas, né? 4 viradas em 14 rodadas. Sem dúvida, é um número muito expressivo e um número que mostra um poder de reação do time do técnico Wagner Mancini. É um time que tem seus defeitos, tem suas limitações, mas é um time que consegue lutar até o fim e é um time que consegue reverter resultados. Tem time que só luta, aí é um ponto. O Goiás não, o Goiás é um time que luta e que em vários momentos consegue reverter resultados, como nessas 4 ocasiões que eu citei. E para a gente fazer um comparativo, quando o Goiás começa a vencendo o jogo, o Goiás é um time muito competitivo. O Goiás em 6 partidas ele começou vencendo o jogo, fez 1-0 no placar. Em apenas uma, o Goiás sofreu o empate, que foi contra o Vila. O Goiás esteve inclusive ganhando do Vila por 2 vezes e acabou empatando por 2-2. Os demais jogos, todos em que o Goiás fez o gol primeiro, o Goiás sequer tomou um gol. Venceu todos eles por 0. Venceu o Amazonas 1-0, venceu o Botafogo 1-0, venceu o Curitiba 1-0, venceu a Ferroviária 2-0, venceu o Volta Redonda 2-0. Então, se o Goiás, quando toma o gol em 4 ocasiões, ele conseguiu reverter a situação, quando o Goiás faz o gol na frente,
Nas 6 vezes em que isso aconteceu, o Goiás saiu de campo vencedor em 5 delas. Então, é um time que consegue se adaptar às situações. Quando ele começa ganhando, fatalmente ele ganha o jogo. Quando ele começa perdendo, em algumas ocasiões ou em várias ocasiões, ele consegue reverter o resultado. Então isso é uma característica desse time do técnico Wagner Mancini. Vai acontecer o campeonato todo? Talvez não, mas demonstra que é um time que acredita e que é um time que tem força para virar resultados, inclusive fora de casa. Então, sem dúvida, isso vai sustentando essa boa campanha do Goiás até agora dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E é assim que você constrói acesso, com regularidade alta. E o Goiás tem conseguido manter essa regularidade. Sai vencendo, vence os jogos. Sai perdendo, em boa parte dos jogos consegue virar e também vencer os jogos. Então, de passo em passo, de 3 pontos em 3 pontos, de virada em virada, de jogo que você sai na frente e mantém o resultado, tudo isso vai somando a seu favor. Por isso que o Goiás já está bem próximo dos 30 pontos e tem uma chance boa, muito boa, de fechar o turno acima dos 30 pontos, quem sabe acima dos 35 pontos, o que já seria um encaminhamento grande para a equipe alviverde, visando o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então esta é uma das virtudes do time do técnico Wagner Mancini até agora, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E você, torcedor, que curiosidade você quer trazer para a gente? O que achou do nosso conteúdo? Fique à vontade para falar, para participar. Pode ser para criticar, pode ser para elogiar. O que vale é a sua participação aqui no Futebol 62, tá bem? Não é inscrito? Te convido outra vez a se inscrever, deixe o seu like, fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a nossa próxima oportunidade.